não adianta, porque é na medida que você renuncia, é a medida que Deus vai te dar. Então não adianta você achar que você vai continuar aí com a sua vida do mesmo jeito e você vai ter de Deus o sobrenatural, você vai viver com Deus coisas grandes, extraordinárias. Sejam muito bem-vindos ao meu canal, eu me chamo Larissa Argolo e hoje eu tô aqui para falar algo muito importante na sua jornada com Deus, na sua jornada dentro da presença de Deus. Pessoal, não tem como você ser íntima de Deus, você ser cheia do Espírito Santo, você conhecer Jesus de verdade, se não houver algumas renúncias. Ah, Larissa, eu vou ter que sacrificar algumas coisas? Sim. Se você quer algo sobrenatural, extraordinário, não adianta, porque é na medida que você renuncia, é a medida que Deus vai te dar. Então não adianta você achar que você vai continuar aí com a sua vida do mesmo jeito e você vai ter de Deus o sobrenatural, você vai viver com Deus coisas grandes, extraordinárias. Não adianta, a receita não é essa. É a medida que você renuncia, é a medida que Deus vai transbordar na tua vida. E sempre foi assim e sempre vai ser dessa forma. Pessoal, quando eu me levantei e eu falei assim, Deus, durante esse ano eu vou te conhecer, eu tive que fazer um detox da minha vida, da minha alma, de questões de amizades e de várias coisas. E eu lembro que eu tive que tirar muitas coisas da minha vida. E talvez seja isso que esteja te impedindo de estar mais próximo de Deus. Então hoje eu quero que você comece a refletir. Quem é o seu ciclo de amigos? Quem é as pessoas que estão frequentando a tua casa? Quem é as pessoas que têm te edificado? Quem são as 5 pessoas que estão mais próximas de você? Essas pessoas, elas te influenciam ou elas te levam mais para o mundo, mais para as coisas que não são de Deus? Então, gente, esse é um tempo, esse é um vídeo para você começar a fazer uma reflexão sobre o que está eu posso dizer, o que está tirando a sua atenção do reino de Deus, o que está te distraindo da presença de Deus. Quando eu me levantei, eu via algumas coisas, né? Eu falei assim, olha, eu acho que as redes sociais, elas têm um poder muito grande de tomar o meu tempo de qualidade que eu podia estar me dedicando para Deus. Gente, redes sociais não é pecado, tá? Só que você passar muito tempo dentro delas, sim, se torna um pecado, porque tudo que é demais não convém, ok? Então, quando eu falei assim, olha, eu vou ficar 1 ano sem redes sociais. Gente, a minha receita, a minha medida não é a sua medida. Então eu quero que você entenda uma coisa. Você não precisa fazer da mesma forma que eu fiz, mas talvez você possa priorizar, né? Vamos otimizar o tempo. Então eu vou ficar 1 hora só em redes sociais durante o dia, que vai ser a hora que eu vou responder os recados, que eu vou ver o que está acontecendo, tá? Então, você tirando 1 hora para isso, quantas horas não sobra? Talvez para você escutar uma pregação, para você começar a ler um livro que vai te edificar, ou começar a ler capítulos da Bíblia, que eu falo que é sumamente importante, né? Entre um livro de que edifica e entre a Bíblia, comece pela Bíblia, depois vá ler um livro de edificação, porque na Bíblia, gente, você encontra tudo o que você precisa. Tudo que você precisa. Então, é dessa forma que a gente começa a renunciar, a ver algumas coisas que não estão fazendo sentido e a tirar, né? Por exemplo, talvez você goste muito de certas coisas que você fala, cara, isso aqui não convém, isso aqui não me edifica. Eu vou tirar isso daqui da minha vida por um determinado tempo para mim me aproximar mais de Deus, né? Então, eu quero confrontar você a começar a estar renunciando
coisas, talvez pessoas e talvez lugares para você se aproximar mais de Deus. Foi isso que eu tive que fazer. Mas eu fiz de uma maneira radical, porque eu falo, eu sou muito metódica quando eu vou fazer algo, então eu fiz de uma maneira muito radical, né? Eu saí de todas as minhas redes sociais, eu fiquei 1 ano sem redes sociais e eu falei assim, esse ano eu vou crescer espiritualmente, esse ano eu vou ativar a identidade que realmente Deus criou para mim, que Deus planejou para que eu fosse, e esse ano eu vou descobrir quem eu sou na presença de Deus, eu vou conhecer quem é meu Pai, eu vou ter intimidade com o Espírito Santo e eu vou entender quem é Jesus, o que Ele fez, o que Ele quer de mim. Então, gente, é através da renúncia. É na proporção que você renuncia, é a proporção que Deus vai te dar, ok? Então, dentro daquele ano, né, eu renunciei redes sociais, eu renunciei Netflix, eu disse pra Deus que naquele ano eu não ia assistir filme, eu não ia assistir série, que as únicas coisas que eu ia fazer, além daquele curso, né, que meus pais estavam pagando pra mim, era buscar a presença de Deus. Foi o ano que eu acho que eu cresci 10 anos em 1 ano, porque foi um ano que Deus me chacoalhou, Deus me despertou, eu fui muito confrontada, eu tive um tempo de muito quebrantamento, de muito arrependimento, e foi o ano que eu renasci. Parecia que todos os anos que eu tinha vivido antes não tinham sentido nenhum e parecia que a minha vida estava iniciando a partir daquele momento. Então eu quero dizer para você, coloca às vezes na ponta assim de uma caneta, o que tem te distraído na presença de Deus? O que tem te distraído no dia a dia? Quais coisas têm tomado o seu coração? Porque a Bíblia fala assim, que aonde está o coração, aonde está o seu coração, ali está o seu Deus. Então, no que o seu coração está focado? Se não for na presença de Deus, você precisa corrigir imediatamente. O meu, antigamente, não estava na presença de Deus. Estava no mundo, estava na vaidade, estava nas coisas que eu queria conquistar, estava em status, estava em todas essas coisas, menos em Deus. Mas a partir do momento em que eu comecei a fazer algumas renúncias, Deus se tornou prioridade na minha vida. E eu quero dizer para você hoje, acorda. Acorda enquanto você tem tempo. Não deixa passar muitos anos da sua vida para que você possa começar a viver uma vida nova. E quando você começar a entender que existe uma vida nova, existe um novo estilo de vida, você vai entender que talvez tudo que você viveu não fez sentido nenhum. Pessoal, eu quero deixar aqui para vocês um alerta, que é o seguinte, tenham muito cuidado, tá? Ao se expressarem, né? Porque às vezes você vai ser muito radicalista e não é dessa forma, né? Você não precisa chegar numa pessoa e falar assim, olha, você não me edifica, eu não quero ficar perto de você. Não, a gente não pode fazer esse tipo de coisa, né? A gente não pode ser tão extremista, né? E às vezes você vai machucar uma pessoa que gosta muito de você, mas você pode chegar nessa pessoa e falar assim, olha, eu tô num ano que eu vou fazer muitas coisas, talvez radicais, mas é pro meu crescimento. Eu quero que você entenda que não tem nada a ver com você, sabe? Eu quero crescer espiritualmente, eu quero me dedicar esse ano pro Senhor, eu quero conhecer Deus, eu quero entender o que é a vontade de Deus na minha vida. Então, saiba conversar talvez com algumas pessoas, né? Olha, quando eu comecei a buscar Deus de todo o meu coração, meu pai e minha mãe achou que eu tava louca. Meu pai e minha mãe, né, talvez falaram assim, gente, o que essa menina tá fazendo, né? Então, muitas vezes, até as pessoas da tua família, elas não vão entender algumas atitudes, algumas renúncias, algumas decisões que você vai tomar, ok? Então, sempre que a gente começa aqui um trabalho de cura, de libertação, de plano de salvação, eu vejo pessoas virar para mim e falar assim, Lari, eu sei já o que eu vou renunciar à minha vaidade.
eu vou ficar um mês sem passar nada na minha cara, eu vou usar só o básico, que é um desodorante, porque eu sou muito vaidosa e eu sei que meu coração tá nisso. Amém! Essa é a sua medida. E eu vejo muita gente falando assim, Lari, olha, eu vou tirar o café porque eu amo café, eu bebo café cedo, eu bebo café à tarde, eu penso em café, eu acordo pensando em café. Então, tira algo que toma o seu coração, que você acha que talvez você não consiga sobreviver sem, ok? Amém, cada um tem sua medida, ok? Por exemplo, pessoal, eu tô agora, nessa temporada, eu tô fazendo um jejum de 70 dias, né? É um jejum que eu começo 1h da tarde e termino assim que eu acordo. Às vezes o meu top, assim, pra tomar o café da manhã é 6h30 da manhã, mais ou menos, né? Porque eu acordo bem cedo. Mas às vezes é 8, às vezes é 6h30, às vezes é 7 horas. Mas é a partir das 6. Então eu tenho essa janela de jejum, que eu só tomo água. Então dá né? Até às 6 da manhã eu só tomo água. É um jejum de edificação de algumas coisas que eu estou fazendo, né? Alguns projetos que eu tenho, então eu estendi mais esse jejum. Mas eu já fiz jejum de 40, já fiz jejum de 7 dias e jejum de vários tipos de jejum. E toda vez que eu faço um jejum assim, eu estou o quê? Sacrificando, eu estou renunciando. E dentro desse jejum de 70 dias, eu estou renunciando 2 coisas que eu gosto muito, que é o chimarrão e é o café, que sempre que eu fazia jejum, eu sempre falava assim, olha, eu vou fazer jejum de alimento, só vou tomar água, mas eu vou deixar o cafezinho sem açúcar, né? Ou eu vou deixar o chimarrão porque não interfere em nada. E nesse jejum de 70 dias, eu falei, não, eu vou tirar 2 coisas que eu gosto demais, que é o chimarrão, eu amo tomar chimarrão, e é o cafezinho preto, né, que eu sempre gostei de tomar de manhã ou de tardezinha, então eu renunciei durante 70 dias, e eu confesso pra você que na primeira semana foi muito dolorido, né? Ficar principalmente sem o café, me deu um pouco de dor de cabeça, mas agora tá tudo certo, já passei, já tô acho que com mais de 40 dias desse jejum e tem me edificado muito. Eu sei que essa renúncia vai trazer algumas respostas, vai trazer alguns direcionamentos. Então, pessoal, é nessas renúncias, né, que Deus vai começar a transbordar na sua vida. Então, não precisa ser radical, né? Talvez como eu sou hoje, por exemplo. Hoje, para mim, um jejum top é 40 dias, né? Por exemplo, esse jejum de 70 dias, eu tô fazendo ele com uma janela menor, mas geralmente o meu jejum de 40 dias é só com uma refeição e aí eu volto a jejuar, é só com uma refeição, aí eu volto a jejuar só na água. É pesado, 40 dias é muito pesado, mas traz muito poder, ousadia, né? Unção na presença de Deus. Então o jejum para mim é uma das ferramentas mais sobrenaturais que existe, ok? Então, gente, eu quero confrontar você a começar a renunciar, tá? Renunciar também em forma de jejum, assim como eu acabei de citar para você agora. Começa a renunciar talvez tua rede social, talvez o doce que você não fica sem. Começa a renunciar talvez algumas músicas que talvez... Porque, gente, música, né? Eu não vou fazer apologia que o cristão ele não pode escutar a música do mundo. Não, gente. Para com isso. Tem muita música aí que não são de esfera religiosa ou esfera cristã, que tem uma letra muito bonita. Por exemplo, uma música romântica. Eu e meu esposo, né, de vez em quando a gente tem uma playlist que é as nossas músicas, né, que não são músicas cristãs, que nós, né, dançamos, que nós temos um momento gostoso de dançar, né, ali. Direto a gente faz isso. Amor, vamos dançar nossa música? Vamos dançar uma música, tá? E nem sempre é uma música cristã, tá? Então, tira esse negócio aí da sua cabeça que as músicas seculares, ou seja, as músicas que não falam em Deus, né, são coisa do diabo. Tem muita música com letra boa aí. Mas a música em si é um condutor emocional, sim. E talvez você está escutando música que está te remetendo muito ao passado ou uma época que você viveu com alguém. Então, cuidado com a música que você escuta,
tá? Porque você é influenciado pelas coisas que você vê e você é muito influenciado pelas coisas que você escuta. Então, se a música te faz querer pecar ou te faz lembrar de coisas que você não deveria estar lembrando, coloca uma música que vai edificar seu coração. Por exemplo, quando a gente escuta um louvor, uma adoração, o que a gente sente? A gente sente ânimo, fé, esperança, a gente sente um renovo espiritual, né? Quando você coloca um louvor ali dentro da tua casa, o teu ambiente espiritual ele muda completamente. Gente, daqui uns dias eu vou falar sobre ambiente espiritual, que é algo muito fenomenal, é algo assim sensacional que vocês precisam entender sobre ambientes espirituais, ok? Então, pessoal, é isso que eu queria passar para vocês hoje, para que vocês comecem a renunciar, tá? Sacrificar. Às vezes vai ser uma coisa tão bobinha, mas que tá te distraindo da presença de Deus, ok? E eu quero te confrontar a também começar a jejuar. Gente, jejum que edifica a nossa alma, né? Que edifica o nosso espírito, é o jejum do alimento, não adianta. Quando a gente fica sem comer por um determinado tempo, né, a gente, né, vai estar sacrificando a nossa alma, porque é a nossa alma que tem os desejos, a vontade de comer, a vontade de tomar aquele café, comer aquele doce. Então, quando a gente fala não para nossa alma e para o nosso corpo, que é onde entra pecado, como eu expliquei para vocês, né, naquele vídeo de tricotomia, quando você fala não para essas duas esferas, você está fortalecendo o teu espírito, deixando ele mais forte, deixando ele com domínio próprio, deixando que ele governe a sua vida, ok? Então, pessoal, quero que vocês reflitam sobre renúncia e comece imediatamente a renunciar coisas, pessoas, lugares, hábitos e tudo que talvez o Espírito Santo venha te lembrar. Na minha época, eu renunciei redes sociais, eu renunciei algumas pessoas que eu conversava e não me edificava, né? Eu renunciei alguns estilos de vida, como na época eu renunciei festa, eu renunciei talvez fins de semana, eu renunciei muitas coisas dentro dessa esfera, porque realmente eu estava cansada da vida que eu tinha e eu queria ter um encontro muito sobrenatural com Deus. E hoje eu quero trazer para você, né? A mesma ferramenta que me ajudou pode te ajudar também. E talvez a sua vida tá aí paralisada, talvez você tá aí, não tá conseguindo andar para frente, não tá conseguindo ter uma vida com Deus, porque tem muita coisa na sua vida que tá te paralisando. Mas seja muito sábio, tenha muita sabedoria, né, para fechar talvez algumas portas ou para dar uma pausa em certas situações e circunstâncias, tá? Para ninguém vir te chamar de fanático, para ninguém vir te chamar de louco, como eu fui chamada na época. Eu fui muito radical, eu não tava nem aí para opinião de ninguém. Eu falei assim, ó, é o seguinte, eu quero conhecer Jesus, tô tendo uma experiência muito legal com ele e para mim isso aqui não dá mais, para mim isso aqui não dá mais. E de repente as pessoas que estavam ao meu redor falaram assim, o que tá acontecendo com essa mulher? Essa mulher tá doida, né? Tá fanática, só quer saber de Jesus. Gente, se até meu pai e minha mãe achou estranho, né? Falava assim, Larissa, mas as coisas também não é desse jeito. Mas eu quero dizer pra você, valeu a pena e vale até hoje, tá? Depois de um certo tempo, eu fui retomando algumas coisas, né? Como eu te falei, redes sociais não é pecado, tá bom, gente? Só que naquela época, na minha vida, era um pecado, porque além de uma ferramenta que me fazia com que eu comparasse muito a minha vida com a vida de outras pessoas, ou também fazia com que eu exibisse muito a minha vida, o que eu fazia, onde eu ia, onde eu viajava, e o que eu estava fazendo, o que eu estava comendo, né? Era uma ferramenta que eu não estava usando para edificar, eu não estava usando para me alimentar espiritualmente.
espiritualmente, né? Era uma ferramenta que talvez me ajudava muito a pecar, a me comparar, a me diminuir. Então, foi uma das coisas que Deus me exortou para tirar durante aquele ano. Mas, como eu falei para você, cada um tem a sua medida. Hoje eu voltei para as minhas redes sociais, eu falei que eu ia voltar depois de um ano que eu estava sem redes sociais. Mas, gente, demorou muito tempo. Eu confesso para vocês que desde 2015 eu fui criar uma nova conta do Facebook final do ano passado, né? Que foi quando eu comecei a fazer um curso e eu precisava ter uma conta no Facebook porque tinha algumas aulas que caíam dentro de um grupo do Facebook. Então eu fui obrigada a criar um Facebook, né? E hoje eu tenho Facebook, ativei meu Instagram novamente, e só que hoje com domínio próprio, hoje sabendo utilizar essas ferramentas, hoje sabendo que o que Deus colocou dentro de mim, eu posso usar essas ferramentas para estar edificando a minha vida, edificando a vida de outras pessoas, tá? Gente, se esse vídeo fez sentido na sua vida, se você gostou, se inscreve no canal, compartilha com o máximo de pessoas que você puder, deixa seu like e ativa o sininho, porque todo dia eu vou postar vídeo aqui e assim que eu postar, vai chegar a notificação aí para você. Um super beijo no seu coração e que Deus te abençoe em nome de Jesus.